Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa. Estamos quem é esse sujeito oculto? Bom, o sujeito oculto que formamos nós aqui está aqui do lado, Valfredo Vardi, o grande Valfredo Vardi. E hoje para entrevistar o jurista Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC, aqui em São Paulo. Eu devo confessar, é nosso amigo. Muito. Mas... No meu caso, mais que amigo. Friends. É nosso amigo. Agora, também os amigos ensinam muito. Aliás, se você tem amigo que não ensina nada para você, cai fora. Né? Alguma coisa você precisa aprender. Claro, amigo é para fruição, né? Mas também é para servir de orientação, de bússola. O Pedro Serrano é esse cara, né? Especialista em direito constitucional. Nunca foi tão importante debater esse tema como agora. O Brasil se constitucionalizou. Exato, não, e eu acho engraçado até... Constitucionalização da família brasileira. Acho engraçado, eu já vou passar a bola para o entrevistado, mas acho engraçado que quando se faz a avaliação do presidente, de não sei o quê, as questões constitucionais, pelo menos os institutos de pesquisa passaram a ter um peso. O Brasil virou... Assim, um país de juristas. Um país de juristas, né? Mas esse é jurista de verdade, Pedro Serrano. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Porque ser entrevistado por amigo é até pior, porque amigo se dá o direito de ser chato. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu sou um fã do programa, isso é uma realidade. Acompanho todos, né? Gosto muito, acho que a dupla fez um sucesso imenso e merece esse sucesso. Obrigado, querido. A nossa questão, que você conhece, a gente sempre pede para a pessoa fazer assim a sua Wikipedia pessoal, né? Quer dizer, Pedro Serrano, uma síntese de Pedro Serrano. Quem é? Como é que você chegou aqui? Não aqui no Reconversa, mas claro, a ser o jurista. Não precisa contar todos os detalhes, viu? Eu, na realidade, venho de uma família... Meu pai, promotor de justiça, já está falecido. Minha mãe também falecida, advogada, né? E meu pai de origem humilde, espanhol, né? Quer dizer, aquela imigração que veio fugida da fome, né? E aqui no Brasil obteve ascensão social através do estudo e das carreiras públicas, né? Então esse foi o ambiente que eu fui criado. Muito jovem comecei a me engajar em movimento estudantil. Isso acho que me deu uma certa consciência política. Atuei por um bom tempo na advocacia de movimentos populares. E aí as tantas na vida, pelas necessidades da vida, pelas mudanças que a vida traz, eu ainda jovem, eu resolvo abandonar esse ambiente, vamos dizer, mais político e ir para a atividade técnica, jurídica, profissional, na área empresarial. É uma das coisas que eu me orgulho. Eu acho que eu conheço, na minha profissão, da favela ao bilionário, quer dizer, em termos de ter dado assistência jurídica para todos os ambientes sociais do país, né? E sempre com atividade acadêmica, que eu gosto muito, refletindo, até um certo ponto da vida, fiz uma reflexão que no direito nós chamamos de mais dogmática, né? Mais positivista, dogmática. E depois, num certo período, resolvi fazer uma reflexão mais teórica, mais etética, mais filosófica, que eu tenho me dedicado nos últimos 20 anos. Então é isso, assim, não acho que sou ninguém especial. Sou especial por estar aqui com vocês. Esse é o sinal de especialidade, mas... Não, você não é o único que acha que ele se parece com Tom Jobim. Sim, ele se parece com Tom Jobim. Conta uma coisa, Serrano. Isso a gente realmente nunca falou. A gente é amigo, mas a gente nunca falou. Seu pai é ligado à área, sua mãe... Quando as crianças, os adolescentes tendem a ser assim, puxa, meu pai faz isso, não gosta, que saco, né? Você se interessava desde jovem por isso? Você redescobriu seus pais um pouco mais tarde e, portanto, se interessou? Como é que é a sua relação com a coisa do direito? Foi uma situação muito... Assim, essas coisas afetivas, né? Eu tinha uma dúvida entre medicina e direito. E um dia um tio meu que eu amo muito, meu tio Sérgio, que é juiz, Sérgio Serrano, irmão do meu pai, ele me deu um argumento, né? Ele falou, olha, Pedro, direito você estuda deitado. Eu achei que aquilo...
É muito boa. É excelente. Então, direito você estuda deitado. E ninguém faz cirurgia não deitado. Que eu saiba, espero que não, né? Dor na coluna. Dor na coluna. Então aí eu achei que foi um bom argumento para a época e também essa coisa eu não tinha muita opção, né? Filho de imigrante pobre não tem essas opções todas que tem hoje em dia. Era engenharia, medicina ou direito, porque era através da profissão que você obtinha sobrevivência. Essa que é a... Então eu acabei indo para o direito e não me arrependi não, acho que fiz uma boa opção, porque eu sempre tive uma tendência para a área humanística, fazia teatro, gostava de política, arte, então eu tinha essa tendência mesmo. Eu acho que eu fiz o certo. Todos nós achamos. Imagina. Vamos lá. Professor, vamos enganar o espectador. Professor Serrano. Você é um professor, um advogado, um grande jurista brasileiro, reconhecido como grande jurista, um grande técnico. Você fez a distinção entre dogmática e exetética. Para quem não sabe, né? Dogmática é o conhecimento das normas, do conteúdo das normas, das regras que estão nas leis. E a exetética é pensar o direito, a política do direito, a teoria do direito, a filosofia do direito. Você é muito bom e muito versado nas duas coisas. Mas o que é interessante é que você é um jurista de esquerda, você é um jurista progressista. Eu estou fazendo sua afirmação, você pode se contrapor a ela, mas eu faço essa afirmação porque é possível ser jurista, ou seja, é possível conhecer a norma jurídica, o conteúdo da norma jurídica, o conteúdo das leis, o que as leis dizem e, ao mesmo tempo, ter uma inclinação ideológica. Essa inclinação ideológica representa um filtro, um viés na interpretação das leis. Ou seja, você como jurista olha para o mundo a partir da ideologia que te inspira. E é assim com todos os outros juristas. Ou seja, é indissociável da atividade do advogado, do operador do direito, do jurista, olhar para o mundo, olhar para o seu métier, para a sua profissão, a partir desse viés ideológico, ou não? É possível aplicar regras, interpretar regras sem viés ideológico? Eu acho que, obviamente, há uma distinção entre o viés ideológico que eu tenho, que é como eu acredito que a minha visão de mundo, que eu acho que é uma visão que dialoga ao mesmo tempo com o liberalismo e com o marxismo, nem com Marx, nem contra Marx, como dizia Bob. Você sabe que nós vamos ter que voltar aí, né? Vamos. Mas eu acho que essa minha ideologia não necessariamente reflete, vamos dizer, o que eu interpreto, por exemplo, da Constituição, etc. Mas você tocou num ponto importante no campo do direito. Para você conseguir um certo patamar de neutralidade no direito, neutralidade entendida aqui num sentido bem século XIX, né? Método, racionalidade e universalidade, né? Você acaba tendo que ter uma visão do direito que é meu ponto de vista. Você sacrifica uma parte relevante da compreensão do direito quando você faz uma opção por neutralidade. Sem entrar aqui no território de se é possível ou não essa neutralidade. Mas as teorias que dependem disso... Quando você faz opção pela neutralidade, você sacrifica uma parte importante do direito. Da compreensão do direito. Da compreensão do direito. Você sabe que isso é contra, digamos assim, é contra o óbvio, né? Isso que é contra o óbvio. A pessoa tem que achar que é o contrário. E é incendiário. Vamos lá. Por que isso? Porque o que é possível ser neutro no direito, Kelsen, por exemplo, é um autor famoso no campo do direito, é um austríaco que tem aí, né? Menino novo. Que tinha. Que é um clássico. É um austríaco. Que eu chamo de alemão, mas ele quando nasceu era austríaco, na realidade nasceu em Praga, né? Quer dizer, então, hoje em dia já não seria nem austríaco. Nenhuma coisa nenhuma. Mas ele tem, por exemplo, é um dos que a gente chama de positivista, que hoje em dia o mundo anglo-saxão chama de exclusivista, ou seja, aquele que separa o direito integralmente da moral. Ele, vamos dizer, era um epistemólogo do direito que queria muito alcançar essa neutralidade, uma teoria pura do direito, que fosse só do direito e que fosse neutra. O que você consegue no direito ser neutro? Neutro significa ser universal. Você aplica aquela tua descrição para o mundo democrático, para o mundo autoritário, para o mundo marxista. Você consegue fazer uma descrição de tudo. Só o que é possível, quando você adota esse ponto de vista, é você descrever relações de autoridade, de poder. Sim. Né?
Claro. Que a Constituição está acima da lei, a lei está acima do decreto, o decreto está acima da decisão judicial. Mas não te ajuda em nada para você descrever o conteúdo que a Constituição determina, o conteúdo que a norma determina, os valores, os princípios que ela estipula. Você só consegue alcançar algum patamar de não arbitrariedade, que eu acho que isso que é relevante. Para mim não é importante não ser neutro, é importante não ser arbitrário quando interpreta a norma, né? Eu só consigo alcançar um patamar de não arbitrariedade quando eu interpreto o direito material se eu mudo a perspectiva. Conhecer não é um indivíduo sozinho que olha o universo e procura pôr ordem nesse universo. Como falava Kant, que vê o universo e procura ver o caos nele. Perdão, o cosmos nele. Cosmos. Vê o caos do universo e procura criar o cosmos, né? O conhecimento é uma construção não dos sujeitos, mas entre os sujeitos, entre nós. Quando eu leio um livro de direito, eu estou dialogando com um cara que normalmente já morreu. Quando a gente está conversando aqui, nós estamos construindo conhecimento. E se esse conhecimento ele é entre nós, é possível se criar certos consensos, certos common grounds, certos solos comuns que a gente pode ter para ir entabulando proposições e formulações. E é isso que eu acredito quando a gente interpreta o direito no plano material, né? O pós-guerra significou um imenso consenso numa visão humanista de Estado e de poder político e de direito. Significou uma semente antifascista. Um modo não apenas de procurar compreender o que houve em dois países ultra-avançados na época do pré-Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Itália, que, embora ultra-avançados, foram tomados por uma forma extremamente vil de poder político, mas que procurou criar mecanismos para que aquilo não voltasse a acontecer. Ou seja, as nossas constituições rígidas do pós-guerra não são neutras. Elas adotam uma posição ideológica. E quando eu parto dessa posição ideológica, que é a da democracia constitucional, eu posso sim ter formulações não arbitrárias, porque isso é uma construção histórica, uma construção humana que remonta a um período multissecular. Quando eu tenho por referência essa construção multissecular, eu não estou sendo eu estou sendo a comunidade em mim. Eu estou sendo a verdade que está entre nós. Eu não estou sendo arbitrário. Mas para isso, veja, eu tenho que partir de um parti-pris não neutro. Eu tenho que assumir que eu procuro uma teoria do direito que sirva à democracia constitucional, não uma teoria neutra que sirva a qualquer sistema. Isso é muito bonito, tudo isso é muito bacana. Mas alguém dirá que o legislador legisla segundo interesses de grupos de pressão que o financiam, ou, na outra ponta, alguém como Karl Welling, um realista, o pai do realismo norte-americano, dirá que o juiz decide com base no café da manhã que ele teve, ou na briga que ele teve com a esposa e aí por diante. A realidade não será mais vil do que a teoria é capaz de imaginar? Mas, sem dúvida, a realidade é complexa. Ela tem... Mas eu vou dizer para você, ela tem vilezas, ela tem autoridade. É uma discussão antiga na humanidade, antígona. Sim. Né? O direito, ele é autoridade ou ele é justiça? E podemos até remontar isso à política. A política é a disputa do poder ou é a fala do justo? Do que é o justo? Né? Provavelmente, nós estamos em um fenômeno que é complexo, né? Que tem um pouco de um, um pouco de outro. Tem interesses, mas tem também crenças, né? O ser humano é complexo, né? Provavelmente há um mix nisso, quer dizer, nós somos esse mix, né? Agora, o direito, eu acho que ele ressalva a dimensão moral. Não há como... E moral, eu estou falando aqui no sentido político da expressão moral, não o bem-viver individual, não a visão religiosa de moral, não a visão subjetiva de moral, uma visão política de moral, bem-viver coletivo. Isso é essencial, veja, e algo essencial é a modernidade. Desde a antiguidade, vocês dois são conhecedores disso, muito mais que eu. Há um grande debate sobre o que é a tirania na história humana e na filosofia. A modernidade... Platão que o diga, tentou ofertar e deu errado. Deu errado. A modernidade, ela se inicia com textos em português, e ninguém no Brasil conhece, um pouco espanhol,
falando que a relação, fazendo uma crítica à ideologia das colonizações. Fala um pouco mais o texto em português, de quem é. De quem ninguém conhece. Tem muita gente que não sabe. Então, ao mesmo tempo que Portugal e Espanha promoveram as colonizações do Novo Mundo, eles eram sociedades mais complexas. Juristas, em geral clérigos, aristotélico-tomistas, que eram professores na Universidade de Coimbra, na Universidade de Évora, constituíram, junto com alguns espanhóis, das universidades espanholas, constituíram o que se chama Escola Ibérica da Paz. Ou seja, uma crítica à ideologia das colonizações. Qual que era a ideologia das colonizações? O Papa e os reis podem impor a fé cristã pela força, para impor a salvação aos gentios do Novo Mundo. Né? Esse discurso legitimava o sequestro de negros que começava no século XV, na África, eram trazidos para a Europa, depois foram trazidos ao Novo Mundo. E essa gente, esses pensadores, falaram não, com fundamento no Evangelho. Na ideia de Paulo de que todos somos filhos do mesmo Pai, logo dotados de uma certa igualdade e de uma certa dignidade pelo fato de sermos filhos de Deus, a partir desse pressuposto, eles defendiam que não se podia impor a fé cristã pela força e pela violência. Porque aqueles que habitavam o Novo Mundo eram filhos de Deus também. Eles tinham que ter sua dignidade respeitada. Da mesma forma, não se podia escravizar. Se éramos minimamente iguais entre nós, porque temos a dignidade de sermos filhos de Deus, um não podia ser dono do outro. Disputa parêntese que chegou aqui no Brasil via os jesuítas, que acabaram se desentendendo com os colonizadores por conta dessa influência. A maioria desses pensadores eram jesuítas. Sim. Né? Então, ou seja, qual que é a ideia que está por trás disso? A paz entre as nações tem que se fundar nos direitos naturais, que vem dessa, na época se acreditava dessa natureza divina da gente. No plano interno dos países foram os protestantes, não os católicos. Né? Os huguenotes franceses no século XVI, período da Guerra Religiosa. Tem um livro ótimo para quem estiver nos assistindo e querer ver, tem publicado em português, chama Vindiciae, Tiranos de Direito e Resistência. Eles constituem esse debate sobre a tirania, em suma, pensando que tirano é o soberano que degenera pela não observação dos direitos. Formula uma ideia de um Estado em que o poder político está submisso aos direitos. Para mim, a ideia válida até hoje do que é um Estado autoritário. Autoritário é o Estado, seja de direita ou de esquerda, em que o poder político não se submete aos direitos. Ou seja, a origem do que nós podemos chamar de constitucionalismo, que para mim é a ideia central da modernidade. Isso evolui na modernidade em que um sujeito de 18 anos, eu fico imaginando isso, Reinaldo, 18 anos de idade, Valfrido, o cara perdido nos botecos de Paris, nada escrito dentro da academia. O Etienne de La Boétie, no Tratado da Servidão Voluntária, faz algo genial. Espetacular. Faz algo genial. A genialidade dele não está nem na resposta, está na pergunta. Isso. Porque ele, ao tratar da tirania, pergunta por que nós nos submetemos ao tirano? E veja que ele, com isso, espontaneamente, ele revoluciona a noção de poder político. Até então, por toda a reflexão, desde o período axial até aquele período, se acreditava que poder político é o uso da violência de forma legítima. Ele fala, não, só pelo uso da violência não é possível você realizar o poder político. O poder político depende fundamentalmente de adesão. Sim. Da gente ter um elemento de fé. A gente acredita que aquilo é a forma mais correta e legítima de se organizar a sociedade. Marx vai tratar isso como ideologia. Vai ver isso como um mecanismo de poder. Você se ilude em relação à realidade, distorce a realidade para poder cria um discurso que explica essa realidade. Isso, para poder se submeter. Weber vai falar de adesão, quer dizer, cada um vai ter o seu modo, mas a realidade é que aquilo incrustou no debate. Weber do uso legítimo da violência. Né? Também, ele fala disso, mas ele fala ao mesmo tempo da adesão, que você não consegue realizar só pelo uso. Ou seja, o direito tem esse papel, que é inegável no ambiente social. Ele produz adesão. Mas por que ele produz adesão? Não é pelo lado dos interesses, é porque as pessoas acreditam que ele tem uma pretensão de correção, ele tem uma pretensão de ser justo.
De transformar. E de prometer uma vida melhor para as pessoas. Né? O direito E de tem essa verdade. carga de promessa. E de verdade. Né? Então, eu creio que o ser humano é esse mix. A realidade do direito ela é complexa, ela envolve interesses. Quando você vê o direito como fenômeno sociológico, mas como você vê o direito como fenômeno constitucional, eu sempre resgato a ideia de um conservador, eu sou um progressista, mas resgato a ideia de um conservador, chama Edmund Burke, vocês conhecem, que eu acho brilhante, e eu uso para descrever os direitos dos meus alunos. Né? Os direitos não foram uma conquista da tinta no papel. Quando houve as revoluções francesa, americana e inglesa, o cidadão, aquele que teria o poder na sociedade, o poder de escolher governantes, o poder de tomar as decisões políticas, era o homem branco, dotado de patrimônio ou renda. Isso começa a mudar em 1848, nas Jornadas de Junho de Paris, onde os trabalhadores são massacrados por Bonaparte, mas surgem como atores políticos. Décadas depois, eles vão adquirir o direito a voto e, com o direito a voto, conseguem, pelo fenômeno de poder que o voto traz, gerar direitos. As mulheres sufragistas, mais de 1000 são presas no Reino Unido, estouram bomba em órgãos públicos, muitas são mortas. Conhecer a vida como dor, humilhação, sofrimento, mas criaram o direito a voto com a mulher. E com isso trouxeram direitos às mulheres. E assim os LGBTs, assim os negros no Novo Mundo. Ou seja, os direitos não foram constituídos por dádivas ou por tinta no papel, eles foram sangue na calçada. Eles foram produzidos pelo sangue na calçada dos nossos antepassados. Pela dor, humilhação, pela morte, muitas vezes, desses antepassados. E eles nos entregaram esse tesouro, que Hannah Arendt definiu bem, a cidadania no plano material, o direito a ter direitos. Então ele não entregou, mas a esse direito a ter direito corresponde uma obrigação, a obrigação de manter esses direitos. Não pode ser uma decisão só entre os vivos manter esses direitos. Burke é genial nisso. Não pode ser uma decisão só dos que vivem, porque ele foi construído pelos nossos antepassados e nós ganhamos, junto com o direito a usufruir, o dever de entregar a quem vai nascer. O dever de entregar aos que vão nos suceder, ou seja, é um pacto intergeracional. É um contrato social intergeracional, os direitos. E por isso que eles são antimajoritários no sentido filosófico, porque eles representam a vontade dos vivos quando nós estamos tratando que é algo que é muito mais do que os que estão vivos. Né? Então o direito tem essa capacidade afetiva de nos vincular, quem viveu antes da gente e quem vai viver depois da gente. É o que nos dá a noção da humanidade como continuidade, como algo que vai além da vida e com isso dá sentido à nossa vida. A nossa vida deixa de ser existência e passa a ser vida na medida em que nós temos vínculo e que lutamos pelos direitos. Porque nós estamos aí lutando por algo que veio antes da gente e algo que vai nos continuar depois da gente. Então, eu acho que isso é um valor que não consegue ser reduzido a interesses. Por isso que eu acho que o direito tem, sim, uma dimensão moral. E é uma dimensão importantíssima. Mas, para poder acessá-la, eu tenho que fazer opções ideológicas e políticas. Eu tenho que fazer uma opção pela liberdade, pela igualdade. Eu tenho que compreender a história humana de uma forma generosa e tenho que adotar certos valores que são próprios da democracia constitucional e que foram construídos pela história. Portanto, não é uma interpretação arbitrária, não é o que eu acho que é o direito de liberdade. É que um monte de gente morreu, sofreu, doeu para poder chegar a essa construção da liberdade. É algo que vai muito além de mim. Você mesmo disse que esse direito do pós-guerra, ele carrega um certo querer coletivo daquilo que não queremos. Por exemplo, ele é antifascista, esse direito do pós-guerra, que vem do pós-guerra. O que é que está acontecendo com o mundo nesse sentido? A luta antifascista se perdeu no tempo? Por que é que direitos fundamentais estão sob contestação? E, curiosamente, a extrema-direita fala em nome da liberdade individual. Porque eu creio que, na realidade, aquele common ground do pós-guerra, aquele solo comum que de Dworkin fala, sobre o qual habita a disputa política, que era o solo comum dos direitos, essencialmente, ele está em crise. Evidentemente está em crise. Nós ainda não conseguimos enxergar muita coisa disso, porque o que mudou não foram os direitos só, foi o autoritarismo. Sempre competiu com o direito na modernidade, com o Estado democrático de direito, competiu o Estado de segurança.
né? Uma noção de que o contrato social não é anterior ao Estado, que o contrato social é posterior ao Estado. A função do soberano é garantir a paz e a segurança, mesmo que sob sacrifício dos direitos. Uma visão que não enxerga que os direitos são, na realidade, o grande instrumento para a paz social. É uma visão anticonstitucionalista, uma visão em favor de um Estado de segurança. No pós-revoluções, isso ganha o nome Estado de exceção, porque é a forma de você querer justificar isso no mundo, vamos dizer, no ambiente, no horizonte judaico-cristão, que é da onde veio os direitos, né? Então, você justifica, vamos dizer, as soberanias mais absolutas, não por conta de um direito dos reis, como havia no Renascimento, mas você passa a justificar na situação de emergência, né? A situação de emergência, o ataque do inimigo justifica eu suspender o direito e os direitos para proteger o Estado e a sociedade, né? Então, as ditaduras do século XX, elas vão se constituir como estados duais. Nós acabamos de lançar pela editora do grande Rafael Valim aí, A Contracorrente. A primeira publicação em português de um livro essencial para compreender isso, que chama Estado Dual, do Ernest Frankl. É uma contribuição à teoria da ditadura. As ditaduras não foram estado de polícia, como a gente aprende e intui. É meio contra-intuitivo. As ditaduras foram estados duais. Elas tinham uma dimensão de estado de exceção, de suspender os direitos, de suspender o direito, de fazer valer uma situação anômica de ausência de norma e de poder absoluto, que convivia junto com o Estado normativo. Você tinha juiz, tinha promotor, tinha uma Constituição formal em vigência, né? Isso é essencial para reproduzir o capitalismo, porque você precisa de contratos no capitalismo. Contratos trazem divergência, precisa do Estado para solucionar a divergência, precisa de direito penal comum. Alguém precisa perguntar o que está escrito. É claro. Ou seja, as ditaduras tinham uma dimensão que elas tinham uma aparente normalidade. É uma síndrome de dupla personalidade. Isso. E tem um terceiro elemento, elas tinham a declaração. Toda ditadura do século XX vai ter um decreto, como o Bolsonaro queria fazer agora. Que ele falou, como é que é possível eu dizer que eu estou contra a Constituição se eu faço um decreto? Como o Hitler fez. Isso. Hitler... Não, como é que pode falar que eu quero ditadura se eu estou pensando em estado de sítio e estado de defesa e ambos estão na Constituição? Claro. Sim, querido, mas para ver a motivação para um e outro. O problema é a motivação, claro. O princípio da moralidade. Isso. E, na realidade, todas as ditaduras do século XX tiveram essa característica. Hitler instaura sua ditadura depois do fogo no Reichstag por um decreto de emergência baseado no artigo 48 da Constituição de Weimar, né? E logo depois aprova a lei de plenos poderes no parlamento. Se a gente for ler os fundamentos do ato institucional número 1 aqui no Brasil, nós vamos ver que é interessante, não é feito daquela forma tradicional de fundamentar decretos, é um discurso, né? E nesse discurso coloca claramente, a Revolução de 64 é moderada, a ideia de dita branda vem daí. É moderada, por quê? Porque ela mantém vigendo a Constituição de 64, de 46, ela só suspende algumas coisinhas aqui do Poder Executivo. A Constituição de Weimar, democrática, ficou vigendo formalmente enquanto havia ditadura nazista. Né? Ou seja, há o elemento da declaração. Qual que é o problema hoje? Salvo essa tentativa do Bolsonaro, que foi meio old-fashioned aí. Hoje em dia, os mecanismos autoritários no mundo, eles não têm mais declaração. Não tem mais tanque na rua. Não tem mais a figura do ditador. É o meu objeto de pesquisa há 20 anos. Ele é constituído, o estado de exceção, não mais por governos de exceção. Ele é constituído por medidas de exceção que vão erodindo a Constituição e a democracia. Se sobrepondo em camadas e substituindo. Isso. Líquidas, fractais, quer dizer, em que é muito mais difícil a gente identificar. O autoritarismo aprendeu, né? Então isso é uma grande dificuldade. A gente tem uma dificuldade em fazer valer essa semente antifascista, porque o fascismo, no amplo sentido da palavra, está se apresentando de nova forma. Tanto que eu pego no pé dos meus orientandos lá para evitar usar a palavra fascismo no trabalho acadêmico. Acho que é legítimo no debate público. Porque senão fica confortável, né? Eu chamo de fascismo. É legítimo, digamos assim, como uma qualificação de um tipo de comportamento, mas o fascismo ele tem uma história, ele tem uma designação. Não, e aí eu acredito, né, que a história é continuidade e descontinuidade, né? É mais, vamos dizer, sobre-assunção ou supra-assunção do que subsunção. É uma continuidade que convive com a sua negação e que gera a mudança do estado de ser, é sempre um devir, né? Portanto, há um elemento de continuidade.
Então, eu enxergar os elementos de continuidade que o bolsonarismo tem do fascismo e do nazismo é legítimo. É absolutamente legítimo. E, aliás, tem alguns, e vários. Né? Só que é muito diferente ao mesmo tempo. Né? O nazismo foi uma doença da ciência. O bolsonarismo é uma doença da religião. Né? Ou seja, são diferentes. A forma de... Explica um pouquinho, eu sei o que você está falando, mas o nazismo como doença da ciência, o bolsonarismo como doença da religião. Porque o nazismo aspirava a teorias cientificistas mesmo e baseadas numa racionalidade ainda que estranha, e o bolsonarismo e outros não. Né? Eles negam a ciência. Né? A estratégia... não só do bolsonarismo, mas como da extrema-direita contemporânea, é você liquidar aquilo que Durkheim chama de consenso lógico, que forma a sociabilidade. Terra plana não é inocente. Ela visa romper uma certa referência que fornece a sociabilidade para a gente. Né? É um elemento destrutivo. A lógica da extrema-direita é a destruição. Depois eles vão construir, e o que eles vão construir, eles não concordam entre eles, é meio vago. Hoje em dia, tem um forte elemento teocrático. Espere um pouco. Vou te dar uma aterragem importante. O ex-procurador, ex-deputado federal Deltan Dallagnol, num debate recentemente, disse o seguinte, ou algo como isso: é indevido e é autoritário me impedir de pensar o direito a partir da religião e de pensar a política, de exercer a política de maneira dissociada da religião. Isso em Harvard. Isso em Harvard. Justamente porque a religião contém elementos éticos que instruem a política do direito, que por sua vez instruem a norma jurídica. O que instrui a norma jurídica. Continua, por favor. Então, isso é isso. Né? Isso não é dele. Né? Pode parecer algo muito original, mas não é. Na realidade é velho. É o pensamento chamado de antimoderno. Que nada há de mais moderno do que o pensamento antimoderno. No sentido, foi ressuscitado e... Não, e vai na Idade Média falar em antimedievo, para você ver o que te acontecia. Só na modernidade que cabe um pensamento antimoderno. De Maistre, Bonaldo, Donoso Cortês, autores antirrevolucionários, antiliberais, antimodernos. Ele representa exatamente isso. Né? É uma visão antimoderna, só que de uma nova forma. E com muito menos brilhantismo, só para... mas com uma grande dose de eficiência. Mas veja, é porque há uma junção. Eu acho que um dos elementos da extrema-direita brasileira, eu falo da gente, é algo muito atípico. Eu diria que sul-americana, com essa figura desse presidente argentino. Que é uma junção de um pensamento antimoderno tradicionalista, teológico-político. Né? O que me interessa não é só o ato, mas o motivo, a causa, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta causa, né? Uma certa visão própria, antimoderna do aristotelismo, né? E que acaba se consagrando numa visão teológico-política mesmo. Né? Se Deus é a fonte do poder maior, a fonte dos políticos e dos poder político tem que ser a fonte do poder divino. Claro. Né? É um raciocínio... Parece tão óbvio? Parece tão óbvio. Que, no fundo, enxerga a questão da cristandade, etc., a partir de relações de hierarquia, não de relações de amor. Essa é uma outra discussão, que é nesse campo da teologia que a gente teria que levar. Jesus deixa de ser a chave hermenêutica do Evangelho, né? E ele passa a ser uma figura secundária nesse sentido. Vale a hierarquia, vale o Antigo Testamento. Mas isso é um outro debate. Mas, de qualquer forma, é isso, é uma submissão da política à teologia, uma tentativa reacionária, não tem nada de conservadora. Vamos parar de chamar de conservador. Exatamente. É uma tentativa de retornar ao passado, né? A um passado idílico, fantasioso, que nunca existiu. Né? É um passado imaginário. É um tradicionalismo inexistente. É uma coisa mais louca ainda, porque assim, o reacionário como tal, ele quer voltar para um passado que, por sua vez, é idílico, que não houve. Uma tradição que nunca existiu. Nunca existiu. Por exemplo, o ariano nunca existiu, né? As pesquisas antropológicas mostram isso. Né? É mais ou menos essa lógica. Só que isso se junta, na contemporaneidade, com uma visão anarcocapitalista, digamos assim. Ou seja, algo que a priori é incompatível, mas se procura juntar um liberismo, como falava Melcar, o grande pensador brasileiro, né, liberal, né, o liberismo, ou seja, o ultraliberalismo, né, com uma visão tradicionalista,
se procura fazer essa aliança. Né? Isso é a extrema-direita brasileira. Isso é o perigo que ronda a democracia brasileira. Né? Ninguém está querendo reprimir eles de pensarem. Nós estamos querendo reprimir que eles arrebentem o Supremo Tribunal Federal, que eles ataquem a democracia, que eles pratiquem violência. A democracia convive bem com extremismos, ela não convive bem com violência. Então ninguém está querendo reprimir as pessoas pensarem assim. Pensem. Para mim é uma forma, e eu falo aqui com o maior respeito pela palavra, porque vem da tradição grega, é uma forma idiota de pensar. Idiota os gregos chamavam aqueles que não participavam da vida política. Hoje em dia seria aqueles que não compartilham da linguagem, do sentido comum que as tradições de pensamento e as tradições de linguagem têm. É uma forma idiota. E eles se comportam de forma idiota constantemente, interpretando os fatos não pelo que a comunidade traz de sentido aqueles fatos, mas pelo que eles querem interpretar dos fatos. Mudam constantemente. Tal. Ou seja, ninguém está impedido de ser idiota na democracia, de ser radical, de ser extremista. Está impedido de pregar violência. Isso está impedido. Está impedido de estimular a prática de violência para arrebentar com a democracia. Porque a democracia não deixa de ser um regime político. Ela promove muita adesão, mas ela também é força. Em que nem tudo é permitido, né? E que nem tudo é permitido. Eu costumo brincar, digo, sabe o regime que tudo é permitido? A tirania. Para o tirano e seus amigos. Aí é tudo permitido. Na democracia, não. Se vocês me permitirem entrar no outro assunto que está em pauta, e só para dar como exemplo disso que você está falando, o direito à livre expressão. Sim, por favor. Que o cara do Twitter aí, Do X, do X. Do X. O Elon Musk. Isso. Começou a pregar uma ideia, ele usou a expressão, eu sou um absolutista da livre expressão. É maravilha. Aliás, é maravilhosa. É espetacular, né? É um autoritário. Não há direito à livre expressão, como salvo dois direitos, que é o direito a não ser escravizado, o direito a não ser torturado, como não há direito ilimitado. Por quê? Porque o direito, na modernidade, ele tem uma pretensão de universalidade. Ou seja, é uma prerrogativa ou um conjunto de prerrogativas que se destinam a ser exercida por todos. E se são para ser exercida por todos, você tem que ajustar o exercício dessas prerrogativas de um com o outro. Claro. Para um não invadir o outro. Né? Só existe liberdade de expressão sem limites quando ela é privilégio, não é direito. Que é isso que você está falando. Né? Ou seja, uma prerrogativa, para usar uma expressão de Locke. Liberdade é o direito que eu tenho de ter domínio sobre o meu corpo, não podendo ter domínio sobre o corpo do outro. O privilégio eu tenho domínio sobre o meu corpo e tenho domínio sobre o corpo do outro. Né? Então, essa livre expressão ilimitada, ela significa isso. Ela significa uma ideia de que o que vai valer é a força. Vai se livre exprimir aquele que tem mais força para impor sua expressão. Quando você não tem limites, significa que a minha livre expressão suprime a dos outros. Não tem outro jeito. A humanidade não encontrou outra forma. Nós sabemos disso, não é de hoje. É multissecular esse conhecimento. Né? Agora, eles pregam isso mesmo. Por trás disso tem ideologia, não é coisa... A gente tem que parar de caricaturizar, ficar tratando como caricatura e tratando como boba. Não tem uma ideologia multissecular atrás disso. Uma ideia de elite natural. Que existe na sociedade pessoas que são dotadas naturalmente de uma maior capacidade de decidir, porque são mais maduras, porque são mais cultas, porque são mais da sociedade das maneiras. As razões são várias, de acordo com o momento histórico. Mas porque vieram naturalmente instruídas por suas tradições e por suas famílias, claro. que é a justificativa de toda a aristocracia. Quer dizer, ela passa para os descendentes como... É pelo sangue? Não é pelo sangue, é pela educação. Claro. É pelos valores. E hoje em dia, pela possibilidade... superiores, naturalmente hoje superiores. em dia, pela detenção da riqueza. Pela detenção da riqueza. A detenção da riqueza implica numa qualidade moral e política maior. Isso. Né? Então, é esse tipo de lógica. Isso é de Maistre, como eu falei, isso é Bonaldo, isso é Donoso Cortez, isso é antigo, isso não é novo. Né? Só que eles dão uma nova roupagem para esse tipo de ideologia. E há uma produção daí sequencial de falsidades. Por exemplo, eu vi um jornalista americano, esqueci o nome dele agora, que ficou famoso agora no Twitter aqui do Brasil. Schlesinger. O Schrödinger. Resolveu. Michael Schlesinger. Michael Schrödinger.
Veja, Que Reinaldo, é um você sabe disso. delinquente intelectual. Você é um delinquente intelectual. Você e Vard sabe disso melhor que eu. Se tem uma coisa complexa, é o direito de livre expressão. Oxe. Não há país no mundo, primeiro, que estabeleça a livre expressão absoluta. Não existe isso, é impossível. Eu dei como exemplo no Twitter até uma situação. Se você tivesse livre expressão absoluta, você não poderia ter propriedade. Imagine alguém mais poderoso que esse dono do Twitter. A China, Isso. que compete com ele. Resolve produzir uma série de robôs e de forma anônima, e ele defende a livre expressão absoluta no anonimato. Isso. Ele é um absolutista? Resolve começar a espalhar que o Tesla é um carro que funde com 15 mil quilômetros. Isso. E coisas dos produtos deles. E derrubam o valor na bolsa dele. Que significa roubar dinheiro dele. Ilicitamente, imoralmente. E enganar os investidores. Iniquamente. Com certeza ele não vai achar isso uma livre expressão razoável. Não, Como ele não ele achou. expulsou do Twitter gente que o contestava. inclusive. Claro. Jornalistas, inclusive. Quando ele achou, por exemplo, inadequado, ou demitiu os jornalistas da própria empresa dele por terem aceitado divulgar dados individuais dele Isso. no Twitter. Isso. Ou seja, essa é a lógica da aristocracia. A democracia brasileira não pode ser limite ao direito de livre expressão. O dinheiro dele pode. Pode, exatamente. Então, mas de qualquer forma, o que é importante, esse jornalista que eu falei, ele começa a espalhar uma história de que nos Estados Unidos é a maravilha da liberdade de expressão. Há uma dimensão nisso que é verdade. Quer dizer, há uma extensão maior do direito da livre expressão política nos Estados Unidos por conta de um julgado, né, Brandenburg versus Ohio, que estendeu, ao julgar um cara da Ku Klux Klan, estendeu a dimensão da liberdade de falar. Né? Até então, se considerava mais ou menos na jurisprudência que você não poderia, no discurso, estimular a violência. E a liberdade de expressão não te protegeria. Nesse caso, a liberdade de expressão protege a estimulação de violência desde que ela não seja potencial, ela não tenha condição concreta de se realizar. Esse discurso desse sujeito pregava a morte de negro, era uma coisa absurda. Né? Mas a Suprema Corte resolveu proteger. E ele usa isso como um argumento em favor da liberdade, mas ele esquece. Né? Nos Estados Unidos, nós temos, inclusive no Código dos Estados Unidos da América, o Contempt of Court, Isso. que estabelece o direito do juiz prender sem processo por 18 meses qualquer jornalista que atinja a dignidade do judiciário, que por emitir opinião prejudica alguma apuração, exatamente na situação jurisdicional que ele trata do Alexandre, Isso. do ministro Isso. Alexandre. Né? E tem vários casos, nós temos em média um caso por ano, quem denuncia são as entidades de jornalistas norte-americanos, de jornalistas presos por contempt of court por não querer entregar a fonte. Isso, exatamente. Chegando ao ponto de um ter sido punido agora 2 anos atrás, com 18 meses de cadeia, por não ter querido entregar um filme que filmava um carro da polícia sendo depredado por manifestantes. É um problema que nós não temos no Brasil. Você não tem nenhum jornalista brasileiro preso por não entregar a fonte. De jeito nenhum. Agora, nos Estados Unidos você tem. E para pegar 18 meses de cadeia no Brasil, precisa ser condenado a mais 10 anos de cadeia, porque você cumpre o 6º. Né? E lá é condenado sem direito a inquérito, sem direito à investigação, o juiz manda prender. Ele não comentou isso aqui. Não, aqui ele comentou, ele foi ao Senado e disse que ele ficou muito impressionado de ver que nos Estados Unidos os nazistas, neonazistas foram um bairro judeu, de judeus que sobreviveram ao Holocausto, se manifestaram, e lá nos Estados Unidos pode, aí ele disse, e nós temos esses valores. Né? Esquecendo. Mas o problema é que quando você critica o judiciário, lá você vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Então Exatamente. é relativo isso. Quer dizer, aqui no Brasil há muito mais tolerância ao jornalismo crítico, investigativo em relação à jurisdição do que lá. Não, aqui não há limite, para isso não há limite. Não há limite. Não há limite. Na tradição anglo-saxônica, o que atenta contra a dignidade da jurisdição é cadeia. Todas as questões aqui dizem respeito ao incentivo à violência. Todas. Todas. Sem exceção. Sem exceção. Todas. Presta atenção nisso aqui. Todas as questões dizem respeito ao Alexandre dizem respeito ao incentivo à violência e golpe de Estado. Não, mas tem. eu achei assim uma relativa desonestidade intelectual não tratar do problema como um todo. Tudo bem, nos Estados Unidos o neonazista pode ir lá no bairro judeu se manifestar, mas o jornalista não pode esconder a fonte do judiciário quando intimado a fazer. Aqui ele pode. Então, ou seja, os limites são outros, as dificuldades são outras, os problemas são outros. Não há país do mundo que não tenha problemas com livre expressão. Isso. Poder político e livre expressão sempre vivem em tensão. Mas o pano de fundo não é a livre expressão. O pano de fundo é uma disputa política
para a qual o Elon Musk traz influxos, traz combustível. Uma disputa política que tem por detrás dela um subproduto ou uma consequência da própria democracia. Se nós olharmos, por exemplo, para os textos produzidos por um jurista como o Ferraioli, jurista italiano, vai dizer: a democracia padece da nossa incapacidade de cumprir o projeto constitucional. Ou seja, as constituições projetaram um mundo perfeito, as constituições democráticas projetaram um mundo perfeito, com direitos sociais, direito à educação, direito à moradia, à segurança, à alimentação, enfim. Mas a política, sob essas constituições, não foi capaz de levar à concreção esses direitos. E por isso, as pessoas, justamente por nossa incapacidade de cumprir as normas constitucionais, as pessoas estão ressentidas. Será esse o motivo? Ou um outro? Ou as constituições modernas não contemplam regras suficientemente precisas para resolver problemas, por exemplo, como a crise de representação entre o eleitor e o seu representante, o seu deputado, seu senador, seu vereador, seu prefeito, seu governador, seu presidente, que acabam agindo de uma maneira dissociada da vontade do povo, muitas vezes. Ou então, pior ainda, que acabam escolhendo sem informação. Ou pior ainda, são incapazes de processar a informação e manifestar a sua vontade. A democracia não tem problemas que o constitucionalismo é incapaz de resolver? Não tenho dúvida. Só que o interessante não é o que o constitucionalismo não consegue resolver. Vou tomar a liberdade de fazer a defesa do meu pedaço aí. Mas essa é a ideia. Se a gente for ver historicamente, o grande problema da democracia são os discursos construídos que se utilizam das deficiências da democracia constitucional para criticá-la, não para melhorá-la, não para reformá-la, mas para destruí-la. No Crise da Democracia Parlamentar, Carl Schmitt, o grande pensador do Estado nazista, aponta exatamente isso que você apontou. Numa democracia parlamentar, o representante representa mais seus interesses do que o do representado. É correta a crítica, só o que há no lugar disso que ele propõe? O Führer. Você precisa eleger teu pai, eu costumo dar esse exemplo para meus alunos, que não é um exemplo que Führer não é o Führer, é o chefe. É o chefe. Alguém precisa eleger o pai ou a mãe para que ele ponha o seu interesse pessoal abaixo do interesse da família? Não. Porque ali tem tanta identidade genética, tem tanta identidade afetiva, que o normal é o pai e a mãe colocarem os interesses da família acima dos seus interesses pessoais. Mas o nazismo foi isso. Um tipo de concepção social e política em que havia uma ideia de democracia por homogeneidade. Ou seja, eu tenho um povo tão igual geneticamente na língua, nos valores, nos princípios, Brasil acima de todos, né? Uma coletividade tão homogênea. Tão homogênea que o líder que surge dessa comunidade necessariamente ou naturalmente vai colocar os interesses de todos acima do seu próprio interesse. E quem diverge disso, só para complementar, não perca, e quem diverge disso está sabotando, na verdade, o conjunto. Isso. Então não é só uma divergência. O judeu sabota porque mantém uma cultura própria, o comunista sabota porque propõe uma divisão de classe, o social-democrata sabota e o liberal também porque propõe uma divisão em partidos. Ele sabota o bem comum, ele sabota a coletividade. Ele a unidade do povo para enfrentar seus inimigos. Ele não tem direito de existir. A unidade do povo para enfrentar seus inimigos. Isso. Então, tem que ver, a gente tem que analisar... Cara, esse mecanismo é espetacular, porque eles conseguem emplacar. Claro. Por isso que eu falei da eficiência. Sim. Claro, porque então nós temos que... Eles são toscos, mas eficientes. Claro. Democracia é óbvio que é um sistema imperfeito. Democracia é o sistema do corpo, não é um sistema do espírito, da alma perfeita. Ele é o sistema do corpo, cheio de pecados, de problemas, né? De deficiências, de déficits, de humanidades em geral, né? Você me lembrou das poesias do Walt Whitman, falando da nascente democracia americana, que era isso assim, é a democracia das pessoas de verdade, a democracia do corpo, a democracia da sensibilidade, da vivência, no caso dele, do sexo, inclusive. Claro, a democracia pressupõe uma sociedade partida, como nós somos partidos, frágil, como nós somos frágeis. Né? Partida em interesses, partida no conflito social, como Kelsen falava, né, Marx. E que daí ela propõe um mecanismo para poder resolver isso de forma pacífica, pelo diálogo, pela disputa regulada, etc. Agora,
Então nós temos que entender hoje em dia, a gente tem que fazer a crítica da crítica. Qual a intenção da crítica? Da onde ela vem? Que lugar que ela vem? Se ela vem de um lugar em que ela critica a relação de representação, em que ela critica o Supremo Tribunal Federal pelos seus abusos, etc., com a função de destruir a democracia, de destruir o Supremo, de destruir os direitos, essa crítica nós não queremos. Ela não nos serve. Essa a gente tem que assumir, ela não nos serve. Para quem adota uma ideologia de defesa da democracia constitucional, só interessa críticas que sejam para melhorar a democracia constitucional, para aperfeiçoá-la. Claro, né? claro. Não interessa críticas que destruam os direitos, porque a gente já conhece essa história. Nós já vivemos a experiência do nazismo e do fascismo. Nós já vivemos no Brasil a experiência da ditadura militar. A gente conhece essa história. A gente sabe que isso não funciona no final. Isso só vai trazer tragédia, dor, sofrimento para a imensa maioria das pessoas. Né? Então, o problema não está propriamente na democracia não cumprir suas promessas, na Constituição não conseguir ser universalizada nos seus direitos. Nós temos 1000 mazelas como sociedade. O problema está você atribuir ao que melhor que o ser humano produziu, que foram os direitos, a democracia, as constituições, a culpa por todas essas mazelas. E gozado que eu vejo isso agora humanizado. Né? O ministro Alexandre é um sujeito que eu, toda semana, quando eu faço minhas lives, faço crítica a ele. Ele erra. Como erra mesmo? Não há sistema de justiça no mundo que não erra. Mas a crítica serve a quê? Para poder melhorar, né? Para poder aperfeiçoar. E não tem problema em criticar ele o não me ministro. ouve, ele não sabe que eu sou, mas assim, se me ouvir, isso eu acho que eu ouvi. Lógico que ele sabe. Vocês também não me ouviram. Né? Não interessa. Assim, a gente vai criticando. Criticar não tem problema. Mas o que eu noto na crítica que se faz? Por exemplo, existem mecanismos discursivos perversos. Por exemplo, se atribui ao ministro Alexandre certas culpas de certos erros que são do sistema de justiça como um todo. Eu apontei isso no debate na Câmara, na Comissão de Justiça. Né? Se fala de ativismo do STF sem se olhar o ativismo dos demais tribunais. Sim. O Tribunal de Justiça de São Paulo, há pouco tempo, Reinaldo, há uns anos atrás, decidiu inocentar alguns policiais processados por crime de tortura, porque falou, tudo bem, eles praticaram a violência contra os presos, mas eles não queriam obter informação. Só a tortura quando você quer obter informação. Onde que está na lei isso? Era puro prazer. Agora eu não vi Se você torturar por prazer... É diletante. Se for uma tortura diletante... diletante. Assim, torturou por quê? Era gostoso. Era bom. Eu vi a pessoa sofrendo, mas não queria que ele me dissesse nada. Não é eu não tortura. fiz pergunta Isso nenhuma, não é tortura. só torturei. Isso não é ativismo? Isso não é ingressar na política? Isso não é abuso? Né? Quer dizer, ou seja, a questão recente, não poder o advogado fazer sustentação oral no agravo de instrumento. Correto, acho que tem que mudar a legislação, mudar os regimentos. Para mim, defesa demais nunca é problema. O problema é falta de defesa, que em geral gera injustiça. Eu não vejo, ao contrário, sou muito a favor disso. Só que todos os tribunais do Brasil adotam essa regra. E caiu O Supremo adota isso no seu regimento, na sua Vocês jurisprudência. são dois advogados, doutores, juristas, vocês não falam, sou eu falando, e eu não combinei com ninguém. Seu Beto Simonetti, presidente da OAB, aquela sua manifestação em Bonito, no Mato Grosso do Sul, foi uma das coisas mais vexaminosas que eu já vi contra o ministro Alexandre. Aquilo incentiva, na verdade, agressão ao ministro do Supremo. O Beto Simonetti falou sobre a necessidade do advogado se manifestar a sustentação oral em agravo. Pode se discutir, tanto é que estão querendo fazer... Se estão querendo fazer uma PEC é porque não está tão claro assim. Agora, aquilo, alguém gritou fora Xandão e ele disse, vamos chegar lá. Um presidente da OAB que diz isso de um ministro do Supremo e depois diz que se enganou, ou está equivocado ou é surdo. Pronto, falei, sou eu falando. Mas então, o que eu noto é que está havendo essa perversão na crítica, e que é sinal de crítica destrutiva, da crítica que não nos interessa, de querer atribuir gente que sabe, que conhece o sistema de justiça, Claro. ao ministro Alexandre as culpas do sistema. Que nós temos que reformar não é as decisões do ministro Alexandre, é o sistema como um todo. Nós temos 40%, por exemplo, eu tenho uma crítica a estarem preso na Papuda ainda algumas pessoas por prisão preventiva, mas nós temos 40% da nossa população carcerária, a terceira maior do mundo, presa preventivamente. Nós já fomos 2 vezes punidos por tribunal internacional, que eu me lembro, talvez tenha mais, por causa da banalização do uso da prisão preventiva. Não é o ministro Alexandre que inventou isso. Quer dizer, então vamos fazer a crítica correta. Vamos mudar isso no Brasil, vamos soltar uma parte dessa população carcerária. É isso que me deixa furioso com essa gente. Mas aí, nesse caso, eles fizeram o quê?
Aí eles não dão bola, 2, votaram, por exemplo, o fim da saidinha, porque porque é saidinha. Então, quando se trata de punir preto, pobre, ferrado, eles são muito duros. Aí, quando se trata da turma deles, aí não, então, na verdade, eles não estão interessados em garantir direitos. Eu acho que daria para a gente ter um acordo no Brasil. Vamos soltar os da papuda e vamos soltar os 40% que estão presos. Eles salvam o outro, que tenha realmente razão, tenha cometido crime violento e tal. Vamos soltar as pessoas. Eu acho que isso está correto. Nós estamos com os presídios lotados. Nós temos muita prisão injusta no Brasil. Então, agora, querer limitar a crítica a uma pessoa, atribuir a ela a responsabilidade pelas culpas do sistema, sem enxergar os problemas sistêmicos que nós temos, né? Agora, quem quer contribuir com a democracia, enxerga o problema sistêmico, quer melhorar. Isso me permite, né, Pedro? 1 ano e 4 meses depois da invasão das respectivas sedes dos 3 poderes e de tudo aquilo que a gente viu. Acho que tem prioridades, né? A prioridade dessa gente está um pouco torta. Não, e uma coisa anterior, Reinaldo. Eu acho que é importante a gente contextualizar a reação do Supremo. E aqui, quando eu falo do Supremo, para desfulanizar, para tirar um pouco o holofote de cima do ministro Alexandre de Moraes. Nós não podemos esquecer que esse avanço do Supremo sobre questões políticas é uma reação ao avanço da Lava Jato e da politização do direito pela Operação Lava Jato, pelo juiz Moro. Ou seja, ao fim e ao cabo, a Operação Lava Jato tirou da eleição de 2018 o seu protagonista, um dos seus protagonistas, que era o então candidato e atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Um juiz elegeu um presidente, é verdade. E se tornou ministro da Justiça. O Supremo, ao fim e ao cabo, se viu envolvido, depois de revelações da Operação Spoofing, em investigações espúrias por parte de protagonistas da Operação Lava Jato. Como é que o Supremo Tribunal Federal, diante disso, vai se omitir? Não vai, efetivamente, tomar medidas para recobrar o Estado constitucional de coisas que foi abalado por essa anomalia do sistema? Ou estou falando bobagem? Não, ao contrário. Eu acho que você captura... Vou fazer uma piada. Essa é a hora que eu estou falando bobagem, pessoas entrevistadas dizem, não, é bobagem. O entrevistador está falando bobagem. Não é. Não, isso é bobagem. Não, o Valfrido conhece muito mais direito que eu, imagina. Mas eu acho que o problema está aí, não é no que é falado. É na circunstância, no como e na intenção, no fim, na finalidade do que é falado. Você debater no mundo do pós-guerra a hiperbolização do direito, né? A hipertrofia que o direito teve no ambiente social, é algo legítimo, é debatido no mundo isso. Sim. Você tem, sei lá, me vem aqui a cabeça de Jeremy Waldron, que nas democracias avançadas, não aqui no Brasil, não seria para aplicar aqui. Mas não seria o contrário, uma emasculação do direito pela política? Também? Mas ele, por exemplo... Mas acho que você está falando da judicialização do cotidiano, da vida... Não, ele defende que a política é um ambiente mais correto para defender os direitos do que a jurisdição. Ele é contra. Você tem o sistema de soft review do Canadá, que foi aprovado lá, nunca foi usado, mas lá o legislativo pode cancelar uma decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte. Nunca foi usado porque promoveu um diálogo entre os poderes, sociedade avançada. Então, você tem 1000 debates que você pode levar. O nosso amigo Jorge Abud debate a proceduralização, quer dizer, você tem... Debate, desculpe... Proceduralização, que são mecanismos de, no tempo, você protrair os debates. O conhecimento das coisas, por exemplo, muda com o tempo. Então, você tem que ir mudando os debates. Você tem o problema dos acordos de constitucionalidade. Às vezes, não é interessante para a paz social que, numa disputa de princípio moral, de princípio constitucional, uma parte seja derrotada. Então, o acordo, às vezes, interessa. Você tem 1000 debates sérios que são possíveis de serem levados sobre isso. Agora, a estratégia da extrema-direita é superficializar o debate. Veja, se você pode qualificar, Reinaldo, o autoritarismo no plano do Estado como o poder político acima dos direitos. O autoritarismo na personalidade como desvios fascistoides, como falava eu, a escola de Frankfurt, etc. Aquela personalidade que tende a querer ser dominante do outro, a ser o pequeno imperador. No plano epistemológico, o autoritarismo eu acho que pode ser qualificado como excessiva simplificação. Você reduzir complexidades excessivamente. Isso. Então, o que eles fazem é isso, eles pegam esses discursos pela superficialidade, reduzem a complexidade deles, e traduzem num post de Twitter e acham que resolveram o problema do mundo
né? Eu quero resolver o problema de segurança pública, mata bandido, ponto. Como se fosse esse o problema. Isso, acabou. Acabou. Ou seja, essa simplificação da realidade, essa não é só uma negação da ciência, é uma negação da racionalidade e, portanto, uma negação da complexidade da realidade, né? Então, o problema... Mas que é inclusivo, né? Claro. É porque tem um monte de gente que é incapaz da complexidade e prefere a simplificação da complexidade. Elon Musk, é mais fácil, é mais confortável. A rede do Elon Musk oferece para você... Essa é a inclusão. Dá de bandeja, esse empoderamento, né? Claro, você empodera a simplificação logo a ignorância, né? Mas assim, nós temos que ter claro isso. Então, o problema não está propriamente em você discutir, o Supremo deve ter esse poder? E eu te critico, eu acho que não, às vezes. Sabe? Eu acho que a gente tem que repensar a soberania popular na nossa sociedade. A soberania popular está muito amesquinhada, não só no Brasil, no mundo constitucional do pós-guerra, está muito amesquinhada, temos que repensar a política. Mas esse é um tipo de debate que a gente pode levar aqui, mas que se dá a partir de um common ground, de um solo comum entre nós, de que tem que proteger os direitos, de que o Estado tem que tratar as pessoas de forma civilizada, que isso que significa direitos humanos. Direitos humanos é fundamentalmente isso, traduzir em regras, né, em direitos, uma forma civilizada do Estado tratar seu próprio povo. Então, a partir desse common ground, nós vamos... Não perca o fio. O que eles não compreendem, porque isso aqui é muito importante, o que eles não compreendem é que você fala assim, que o preso tem que ter seus direitos humanos respeitados. Na cabeça deles significa o seguinte, que então o preso vai ter os mesmos direitos que você e que eu. Não terá os mesmos direitos. Por isso está preso. Por isso ele está preso, inclusive. Preso. Só que lá dentro... ele não pode ser torturado, como eu não posso, como você não pode. Não pode comer lixo. Ele não pode comer lixo. Não pode ter que dormir mas ele já teve, outro. por exemplo, a sua liberdade sequestrada, claro. Ele já não está podendo dormir num quarto sozinho. Ele não tá... Isso eles não entendem e é muito fácil fazer o discurso degenerado dessas coisas que tem uma compreensão não, que se espalha com facilidade. É isso. O Serrano, o Reinaldo Valfrido, que eles querem preso vivendo no bem bom. É isso que a gente quer. Claro. E esse mecanismo, ele de redução de complexidades, né, ele é o que captura. Então a gente tem que tomar sempre uma cautela com a crítica feita a partir daí. Ela pode ter uma referência na crítica correta, ter uma referência na crítica mais complexa, mas na forma como ela é feita, ela é usada sempre de forma circunstancial, de forma insincera. O debate tem que partir da sinceridade de quem debate. Sim, claro. Né? E de uma forma desviante. A função não é propriamente reformar ou melhorar o sistema, mas destruí-lo, destruir os direitos, né? Então nós temos que ter essa cautela. Eu acho que tem que estar sempre atento a isso. Em períodos de ascensão autoritária, essa atenção é exigida. Isso a história já mostrou para nós. São mais de 100 anos de reflexão sobre isso, pelo menos. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter sempre essa cautela da crítica da crítica. Nós temos que fazer a crítica da crítica. De onde vem essa crítica? Qual o sentido, né? Em geral, se você for cavar essa crítica, vai cair na ideia de um povo unido, homogêneo, com uma só religião, com uma só visão de mundo, com um só conjunto de valores, com ethos único. Um retorno à Idade Média. Isso. É isso que vai estar por trás. Ou seja, uma visão reacionária que nada tem de conservadora. Eu insisto nisso. Quer dizer, os conservadores é totalmente possível dialogar. É gente que contribuiu para a visão humanística da modernidade, gente que nos segura, nós progressistas. Essa relação entre desejo e cultura é sempre tensa e produz o humano vem daí. Então, não há nada, absolutamente nada contra os conservadores, mas esse reacionarismo pode existir na democracia, mas é perigoso. E se a definição lhe parecer boa, vá corrigindo, a gente vai chegando. Mas o conservador, essencialmente, ele acredita que conservando instituições, ele vai poder... As instituições vão se reformando a partir da sua conservação e nós vamos avançando aos poucos. Eu já fui mais próximo dessa ideia, hoje eu sou menos, mas, de qualquer modo, o conservadorismo não é um reacionarismo. De jeito nenhum. Ele é a manutenção. Ele é antidisruptivo, isso ele é. E a esquerda muitas vezes é disruptiva. Assim, então vamos romper. Não, a esquerda é. Mas uma parte da esquerda, pelo menos, é muito disruptiva. Mas o reacionarismo é disruptivo também. Ele é chamado por reacionarismo, sim, o conservadorismo, não. Né? Ele é chamado por muitos pensadores de conservadorismo revolucionário. Ou seja, a disrupção... Que, aliás, ou aceleracionismo. Que é uma expressão espetacular. Não, espetacular pela contradição que ela traz em si mesma. Essa expressão realmente mexe com os meus piores instintos. Como é conservadorismo revolucionário?
Não, e vamos aqui falar concretamente. Eu sou um jeito progressista, eu defendo. Minha visão, meu afeto com o mundo é uma afetividade progressista, de quem aposta mais no desejo do que na cultura. Mas assim, a crítica que os conservadores faziam, racionalismo liberal, progressista, que era o verdadeiro pensamento do fim do século XIX, não estava de todo errado. Sim. A ideia de Constituição como um racionalismo abstrato que se impõe às pessoas, né, tem um traço profundamente autoritário. Claro que sim. Não à toa as primeiras constituições do mundo foram autoritárias, não é essa ideia do pós-guerra de concentrar o que de mais avançado. Ou seja, tem muita crítica ali que foi adequada, foi correta, quer dizer, ouvir é importante, né? Agora, o reacionário não. O reacionário é um sujeito tomado por um tipo de atitude de fé, de crença, extremamente fundamentalista, altamente autoritária e destrutiva, Mas você não que acha, é destruir o mundo contemporâneo. Você não acha que a sensualidade desse pensamento reacionário é precisamente essa sua capacidade de destruir aquilo que crescentemente parece às pessoas comuns, como está tudo errado? As pessoas estão... Há uma malésia, há uma um disseminado mau humor com tudo. Mas isso é produto do reacionarismo, porque há uma disputa... Não é causa do reacionarismo? Não, eu acho que é produto dele também, é causa e produto, porque aquele Bambi, aquele grande pensador camaronês, ele fala uma coisa correta. O começo do século XXI é uma disputa fundamentalmente entre niilismo e humanismo. O niilismo é profundamente reacionário. Se você acreditar que a humanidade leva a nada. Né? Nihil em latim é nada. O niilismo é o nadismo, digamos assim. Não, é inútil. É a doutrina do nada. É inútil. Quer dizer, a única salvação é morrer. Os outros, pelo menos. Então, tem essa lógica niilista no reacionarismo, enquanto que a lógica humanista é uma lógica de crença no futuro, que é própria da modernidade. A modernidade construiu o futuro, né? Essa ideia. Né? Que a gente acredita que é possível, e fundamentalmente uma ideia de crença nas virtudes. Né? A forma como o reacionário acredita nas virtudes é destrutiva, é uma saída estética para a vida, exclusivamente estética. Não que a vida não tenha que ter uma saída estética, a arte nos salva. Sim. Mas é uma saída exclusivamente estética para a vida. E nós ainda não, nós teimamos, os liberais, os conservadores humanistas, os marxistas humanistas, a gente acredita que é possível haver uma saída de justiça para a vida social. Portanto, uma saída moral política. Nós estamos os três aí nesse grupo que você acabou de falar. Né? Nós, os liberais, os humanistas, os marxistas, nós três estamos certamente nessas categorias. Eu pergunto, na verdade, perguntando aos dois aqui, batendo papo com amigos. As coisas não foram sempre assim, no sentido de que a compreensão um pouco mais sofisticada, nem sofisticada não cabe a palavra, essa compreensão mais ponderada do mundo não foi sempre uma coisa da minoria, não houve sempre uma maioria disposta a uma solução mais simples, errada, para problemas difíceis, para brincar com a frase do Mencken. E hoje, as redes sociais, o seu Elon Musk e outros, fazem com que, pela multiplicação e pelo número, o erro menos comportado tem um peso gigantesco, né? Porque, cara, é apavorante a gente pensar que nem vamos botar a área da nossa área, ciências humanas, mas pegar mesmo as ciências exatas, né? Para cada resposta certa existem infinitas respostas erradas. E as respostas erradas são sempre muito mais fáceis de entender. Só que isso antes estava contido, hoje não está. Talvez. É uma questão que eu penso todo dia nela, de certa medida. Isso é uma coisa antiga, né, que nós estamos falando. Né? Você pegar a ciência, por exemplo, o sujeito fala, não, ali nós temos aquelas estrelas no céu. Vem a ciência e fala, não, isso é um sinal de luz emitido há bilhões de anos atrás. Né? A verdade não está na aparência das coisas, está na relação oculta que as coisas têm entre si. Né? Por exemplo, um sujeito... Que, aliás, é uma frase que o Marx tem em última instância, quer dizer, senão a ciência era desnecessária. Né? Se aparência e essência coincidissem... Para que você precisa de ciência? Para que você precisa de filosofia, né? Não, é mais ou menos isso. Por exemplo, o cara de extrema direita, ou às vezes até um povo de direita, eles acham que isso aqui é um copo
vale R$2 no mercado. Para nós, eu estou falando nós de esquerda, isso aqui é uma relação social, olha a dificuldade de explicar isso. Mas nós conseguimos fazer alguma bagunça no mundo nos últimos 200 anos também. Pô, sim. Então, eu acho que tem uma coisa que assim, é difícil. A nossa tarefa, eu falo dos humanistas em geral, é muito mais difícil, porque você está aberto à complexidade do discurso. Você não tem uma visão autoritária, logo você tem uma visão aberta, como eu falei, à complexidade do discurso. Mas você é um cara de universidade, você é um cara, um animal da universidade. Você não acha que nós perdemos, e a universidade se transformou, e a transformação da universidade talvez esteja na causa disso tudo. Nós perdemos certificações de qualidade de ideias. Assim como você certifica a qualidade de um carro, certifica um órgão com autoridade, certifica a qualidade de um produto, ou certifica a qualidade de uma ideia científica a partir de parâmetros de aferição de qualidade. As ideias humanistas também tinham a sua qualidade certificada, e a gente sabe. Na universidade há uma banca de doutorado, uma banca de mestrado. O que faz, precisamente, é isso. Não é? Certificar a qualidade daquela ideia, daquele pensamento, daquela proposição. Os progressistas... Não. O que eu estou dizendo, a universidade teve o seu papel, desde o seu aparecimento, muito ligado à certificação da qualidade de ideias, do pensamento, do pensamento humanista. A universidade deixou de ser um espaço, pro bem e pro mal, um espaço de certificação da qualidade de ideias. Seja porque se tornou um espaço mais plural, mais aberto, maior, seja porque se desqualificou à luz do pensamento da maioria. Esse universitário é um arrogante. A chamada arrogância uspiana, sobre a qual eu posso falar, você também, né? Enfim, a população, de um modo geral, olha para o pensamento intelectual de uma maneira muito diferente do que olhou no passado. Com muito menos respeito. E com muito menos temor, temor reverencial, até, né? Um desdém. O que você acha disso? Eu acho que é real isso. E acho que, bem, na realidade, nós estamos numa sociedade que essa coisa humanista nunca foi moda aqui. Nós estamos numa... expressão. Mas nunca foi... Essa negócio humanista nunca foi muita moda. Né? Tem um... nós, desde 88, temos, por exemplo, uma Constituição que faz declarações profundamente humanistas, mas digamos, o paradigma, no sentido de Wittgenstein, o padrão pelo qual eu interpreto as regras, ainda é um padrão colonialista, retrógrado, racista. Veja como o país era. Nós fomos o centro de um modelo de capitalista que tinha por base... O capitalismo tinha por base o racismo. Nós competimos com a Inglaterra, que produziu riqueza, né? Que tinha por base o escravismo. O escravismo não é escravidão, como as pessoas querem às vezes acreditar. A escravidão sempre houve na humanidade, despojo de guerra e tal. É um modelo econômico. Claro, agora você pegar corpos humanos, sequestrados onde eles vivem, e transformar em mercadoria só na modernidade. Sim. E o Brasil foi o país que mais teve isso. 4 milhões de pessoas escravizadas. Os Estados Unidos, que todo mundo fala do racismo lá, foi 400 mil, 10% do que nós tivemos. Né? No chamado pós-escravismo, né, continuou aqui uma estrutura extremamente racista. Então, aí você tem, na Constituição de 34, nessa onda, né, de constituições que estabeleceram os direitos sociais no Brasil, a criação do direito à educação pública, se você for, quem estiver nos assistindo, pega no Google o artigo 138 da Constituição de 1934, a linha B, estabelecia a eugenia como princípio da educação brasileira. A hierarquia entre rastas, a exclusão do indígena, do negro e do deficiente físico também. Então, esse lado extremamente reacionário, primevo, selvagem no sentido kantiano da palavra, nós sempre tivemos na nossa tradição aqui. Isso está incrustado na nossa sociedade. Então, quando a gente vai interpretar normas, direitos, uma visão humanística, sempre tem essa referência paradigmática que é muito nefasta para a gente, né? Então, sempre teve mesmo na nossa história, mas a Constituição de 88, ela é uma promessa de romper com isso, é uma promessa de ir além. E eu acho que, assim, tem um lado meu que é otimista. Eu acho que o país está indo. Ainda está aí a Constituição de 88. Tudo bem, nós não conseguimos universalizar os direitos. A maior parte da nossa população conhece o Estado como fonte de obrigação, não de direito. Matamos 60 mil pessoas por ano, quase, mais ou menos.
Quer dizer, pô, nós vivemos numa certa tragédia social, é verdade. Mas a gente está tentando. Há uma tentativa. E que estão agora tentando destruir, né? E eu acho que essa disputa na humanidade sempre foi ocorrente. Em países de capitalismo periférico que nem o nosso, em países de tradição colonialista, de tradição racista, é duro. Nós temos uma dificuldade imensa pela frente. Imensa. É muito grande a dificuldade que a gente tem. Esse momento é o momento da gente... Não é o momento da gente olhar a planície, assim, não é onde você olhar de cima do barranco e ver o que vai acontecer, é o momento de não deixar o barranco cair. Então nós estamos nesse momento, é salvar o mínimo, é salvar as declarações, já que a realidade nunca foi constituída, como você falou, pelos direitos, pelo menos salvar a declaração, porque enquanto houver declaração de direitos, há chance de conseguir universalizá-los e realizá-los. Na hora que não houver a declaração, aí foi tudo por terra mesmo. Então nós temos que impedir. Então, por isso que eu acho que essa ideia de que nós, democratas, temos que nos unirmos, que é importante realizar um combate político a esse extremismo. Não adianta delegar para o Supremo o papel exclusivo desse combate. Não é papel do Supremo ficar combatendo nada. É papel nosso, da sociedade, de quem acredita na liberdade e na igualdade como valores essenciais do ser humano, fazer esse combate. Sabe, conservadores, modernos, liberais, sociais-democratas, liberais sociais, marxistas humanistas. Eu acho que é reunir todo mundo que tem essa lógica humanista, esse pensamento antinihilista, essa crença na modernidade, numa possibilidade de futuro. Eu acho que é nos reunir para poder defender o pouco que a gente conquistou até agora. Vocês não têm impressão, às vezes, que alguns meios intelectuais andam a flertar mais com o autoritarismo do que a gente gostaria que acontecesse, imaginava de início ou não? Eu acho que isso é da tradição. Não há sistema autoritário e crescimento da extrema-direita na história que não tenha contado com forte apoio intelectual, inclusive forte apoio no meio jurídico. Os alemães demoraram. O Bernhard Ritters, quando escreveu sobre degeneração do direito, um livro histórico, na minha opinião, e ele fez isso, acho que década de 70, 80. Eles demoraram. Ficou lá um mimimi da classe jurídica alemã querendo se proteger do que houve no nazismo. Por exemplo, essa história mal contada de que nazismo é resultante do positivismo, na realidade não é, né? É uma certa forma de proteção da comunidade jurídica alemã. Eu estava cumprindo a lei, eu estava cumprindo a técnica jurídica. Né? Mas o Ritters vai mostrar claramente, o nazismo ascende não substituindo o direito de Weimar, ele ascende degenerando o direito de Weimar. Isso. Degenerando o direito de Weimar. E é o que a gente vê com esse tipo de crítica que a gente estava falando aqui, com esse tipo de postura da extrema-direita. A visão deles não é reformar ou melhorar a democracia e o direito, é degenerar a democracia e o direito. É se utilizar do discurso dos direitos como um instrumento ideológico de ruptura com os direitos. Né? É se utilizar do raciocínio constitucional como um instrumento a serviço de uma ideologia que rompe com a Constituição. Né? Nós temos que estar atentos a isso, porque já existiu. Nós fizemos uma publicação agora em português desse Estado do UOL, eu estou insistindo lá com o Valim, para a gente reunir um grupo de amigos aí, arcar com o custo, e publicarmos aí em português pela primeira vez a Degeneração do Direito. É importante que as pessoas possam ler esse tipo de contribuição, porque são pessoas, é reflexão sobre algo que já ocorreu no mundo. Nós temos o que aprender com o passado. Né? Então eu creio que esse mecanismo é clássico. E é uma continuidade hoje em dia. Você se utilizar do discurso jurídico para degenerar o direito e a democracia. É um pouco o que se fez no Brasil com o artigo 142 da Constituição, essa interpretação terraplanista que nós tivemos. Né? Mas já houve isso. Não que ele esteja bem redigido, é bom deixar claro. Mas veja, houve sempre no Brasil isso. Juristas apoiaram a ditadura militar e construíram o discurso jurídico. Aliás, alguns notáveis, né? Notáveis, inclusive, de primeiríssima qualidade. Né? Já não estão mais notáveis. Não, eram notáveis. Nós sempre tivemos uma tradição autoritária. Gente, é o país do mundo que teve fora da Alemanha o maior partido nazista. E que teve fora da Itália o maior partido integralista. 1.200.000 pessoas filiadas ao partido integralista. Na época. 1.200.000 pessoas na época. Quer dizer, nós temos uma tradição absolutamente autoritária, quer dizer, que namora com essas formas autoritárias multissecularmente. E eu gosto muito do livro, você deve conhecer, O Integralismo no Plínio Salgado, do J. Chazin, que mostra que esse integralismo
ao mesmo tempo ele tinha raízes também nacionais. Claro. Ele não era um integralismo, ele não era o fascismo italiano. Europeu. Não, ele estava cheio, inclusive, de mulatos, de mestiços. Ele fazia questão de exibir o seu amor pela cultura nacional, indígena e tal, da mestiçagem. E, no entanto, era... Sob a lógica do coletivismo do nazismo, né? Exatamente. E do coletivismo mas tem genético, semelhanças com hoje em dia, por exemplo. O homem ideal do Brasil era o homem do campo. Isso. Um homem do campo idealizado, não um homem verdadeiro. Claro. Então, esse tipo de visão anti-urbana, Assim como o antimoderna... indianismo da poesia. Né? Claro. O índio. Há uma certa lógica nesse tipo de discurso que é antimoderna, anti-urbana, né? Anti-produção contemporânea, quer dizer... É reacionária mesmo, em todos os seus detalhes. Assim. O reacionarismo é capturado em tudo. Agora, eu acho que essa tradição autoritária nossa é muito difícil romper, mas a gente tem que se dedicar a isso. De certa forma, dá sentido à nossa vida, né? Dá sentido ao porquê que você está vivo, né? Assim, Pedro, em algum momento, durante o governo Temer, sobretudo, muita gente começa a falar da necessidade de uma nova Constituição. E eu me lembro do nosso companheiro, grande professor Gilberto Bercovitch, falou, agora não. Nesse momento, não. Eu também falei, não, porra, agora não. Você acha que a gente precisa de uma nova Constituição? algum dia, talvez, uma reforma. Eu gozado que todo mundo criticou a Dilma quando ela propôs a ideia de uma reforma, uma constituinte parcial. Eu também critiquei. Eu lembro. Mas eu acho que a crítica se dava fundamentalmente numa ideia de que o poder constituinte ele é sempre originário, portanto ilimitado. Só que essa ideia padece de uma contradição interna. Se ele é ilimitado ou deve ser ilimitado, significa que ele é proibido de ser limitado. Logo, ele é limitado. Ele é limitado pela sua própria limitação. Né? Então, na realidade, não há esse tipo de questão. O poder constituinte é um poder político. A política sempre inova na vida. Então, pode se estabelecer da forma que o povo, que é o titular do poder político, determinar. Num poder constituinte democrático, o povo pode estabelecer. Essa área da Constituição... Não agora. Agora não. Eu acho que algum dia nós vamos precisar, porque nós temos uma estrutura de Estado que não... De Santo Agostinho, quando saiu digamos assim, da vida dissoluta para... Meu Deus, me dê contenção. Mas não agora. Não hoje. Mas é isso. Mas nós temos problemas na nossa estrutura constitucional. Temos jabuticabas aqui que a gente quis criar, que algum dia vai precisar. Por exemplo? Fala. Por exemplo, nós temos, na época que foi produzida a Constituição, se reconhecia 2 grandes sistemas de controle de constitucionalidade no mundo, que é o que tem a ver com o poder do STF. De um lado, o Judicial Review americano, que você decide como inconstitucional uma lei a partir do caso concreto, João contra José. Isso. E dá efeito na sociedade toda por causa do sistema de precedentes dele. Isso. O precedente acaba controlando as decisões dos tribunais inferiores. Mas não há, no mundo americano, a declaração da lei como inconstitucional. O judiciário não anula ato dos outros poderes. Ele resolve um caso concreto e, pelo sistema de precedentes, isso fica valendo para os tribunais. Mas ele não anula ato dos outros poderes. Na Europa, não, ao contrário. Aí é o controle que a gente chama de controle político de constitucionalidade. Você tem as cortes constitucionais que elas, a partir de situações abstratas, alguém provoca, como aqui no Brasil, a nossa DIN. Ele vai e fala, não, essa lei aqui é inconstitucional e isso vale para todo mundo. Só que as cortes constitucionais não são um poder de Estado. Sim. Elas representam a sociedade e os poderes. Elas controlam atos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Estão acima. Agora, no Brasil, nós fizemos uma salada. A brasileira acho que acredita nisso, né? Na lógica de que, sei lá, a gente esquece que quando você junta uma mulher inteligente e um cara bonito, às vezes o filho nasce burro e feio. Mas a gente quer juntar achando que vai juntar as qualidades. E nós fizemos um mix aqui, que não tem outro lugar do mundo. Né? Por exemplo, em nenhum outro lugar do mundo, a decisão de um juiz isolado pode suspender a eficácia de uma decisão de 3/5 do parlamento. Isso, e você tem um poder que acaba se estabelecendo mesmo como institucionalmente superior aos outros, porque pode anular atos dos outros poderes. Essas coisas, essas
de sintonias estruturais, algum dia a gente vai ter que resolver. E deveríamos Não é ter agora. cuidado disso antes de passar esse discurso para a extrema-direita ficar... Porque, no fundo, ela quer justificar golpe. Né? Claro, ela quer o golpe, ela quer destruir a jurisdição, ela não quer melhorar o sistema de Estado. Ela não quer aperfeiçoar a repartição de poder. Por isso o Bercovitch falou, agora não. Não, agora não dá. Então, agora não dá, porque aí a gente vai entregar... Claro. Mas eu acho que nós temos uma declaração de direitos, por exemplo, extremamente generosa, única no mundo, os juristas que conhecem ficam admirados, né? E acho que a gente não deve... Isso deve ser intangível, na minha opinião. A nossa declaração de direitos é assim, é para daqui a 100 anos estar valendo. Quer dizer, eu acho que é um troço que a gente tem que fazer que nem os países, vamos dizer, do primeiro mundo nesse aspecto. Gente, vocês se deram conta do quanto, ou do quão, né, nesse caso, nós conseguimos proteger, e mesmo assim a devastação foi gigantesca, nós conseguimos proteger o meio ambiente em razão da proteção constitucional ao meio ambiente. Mas muito? Se não, teria sido... A gente estava pior do que estava mais descabelado que o Haiti, a gente estava mais devastado. Nós não vemos algumas qualidades da proteção nossas. Constitucional, cara. Nós não vemos algumas qualidades nossas. Veja, a teoria constitucional debate há mais de 100 anos. Mais de 100 anos. O que fazer com os ataques à democracia? É uma grande questão. Sim. Você tem autores como Karl Lowenstein, por exemplo, que foi um grande liberal, pensador político e grande constitucionalista, que em 1937 publicou 2 artigos na revista de Cambridge, propondo claramente a ideia de decretar estado de exceção os governos democráticos para se defender do nazifascismo, né? Propondo o que ele chamou de democracia autoritária, né? Ou seja, por um período... Eu nem daria esse nome. Não, mas ele deu. Se é que você me entendeu. Não, ele propôs isso, quer dizer, Balador e Parieri também, quer dizer, ou seja, você tem várias discussões. O pós-guerra, a realidade é que desde que se criou essa ideia até hoje, em especial no pós-guerra, nós fomos aperfeiçoando os mecanismos, né? A Itália e a Alemanha conseguiram enfrentar a guerrilha de extrema esquerda e sair. Teve algumas medidas de exceção, sempre tem alguns vacilos, mas saiu com a democracia inteira. Né? Hoje o Brasil, queiramos ou não, com todos os erros do Xandão, com todos os equívocos do sistema, está dando uma demonstração para o mundo de como é possível defender a democracia dentro ainda de limites de direitos humanos e da própria democracia. Aliás, isso foi reconhecido no mundo, porque inicialmente houve uma crítica ao Alexandre, que saiu, e depois teve uma matéria, que não sei se foi no New York Times, dizendo assim, eles conseguiram preservar a democracia deles. Né? Nós aqui nos Estados Unidos estamos à mercê de um psicopata. Não, é um problema. Eu estava falando do julgado aqui nos Estados Unidos, Brandenburg versus Ohio. Isso. O que ele estabelece? Você merece proteção do direito de livre expressão até a hora que o teu discurso violento tiver uma possibilidade concreta de se realizar, tiver uma potencialidade de realização. Pois o Trump que é precisamente fez o discurso e realizou a violência. Realizou incentivou a invasão. Incentivou e realizou. E a violência foi cometida e morreu gente. Morreram 5 ou 6 pessoas. Então, gente... E a justiça, o sistema de justiça americano, pelo fato dele ser ex-presidente, não consegue reagir, é impotente a aplicar sua própria jurisprudência, seu próprio precedente. Quer dizer, eles destruíram. E atenção, e vai lhe dar o poder, ser presidente, de anular as investigações sobre o próprio golpe, sobre a própria Pois houve uma... Aquela imagem do Capitólio sendo invadido mostrou os Estados Unidos como uma república de bananas. Isso. Né? O presidente estimulou claramente pelo seu discurso. A jurisprudência americana, vamos dizer, possibilitaria punir. Possibilitaria não, dá o dever do Estado de punir. E até hoje eles estão lá com o inquérito não sai do lugar, o processo não anda. Então, nós estamos dando um exemplo de como é possível, com todos os erros, porque erros no sistema de justiça sempre há, são seres humanos fazendo justiça. Né? Mas não há medidas de exceção. Não há o uso da jurisdição para conseguir espaços na disputa de poder. E fazendo justiça, né, Pedro? A quente, quer dizer, as coisas estão acontecendo. Nós não tínhamos paradigma para isso. O que a gente tinha antes? Claro, não tem mesmo. Tinha alguma coisa? Alguém se lembra? Isso aconteceu antes? Desse modo? Desse modo, não. Nunca. Não, antes, eu falo assim, o único presidente subversivo no cargo que nós tivemos foi o Jair Bolsonaro. Que outro presidente subversivo nós tivemos? O Jango não foi. Claro que não. O Jango não foi. Ele foi. Durante 4 anos ele ficou pregando golpe. E teve esse negócio. Você não tem... Qual modelo que você tem? Um ajuste. Outro dia eu debatendo com um amigo jornalista, não, mas e a Bolívia? Eu falei, mas a Bolívia deu golpe.
Sim. Depois retroagiu. Claro. Nós aqui não conseguimos impedir. Impedimos. Então, Por hora. Por hora. Por hora. Mas assim, nós estamos conseguindo até agora, pode ser que desvie, pode ser que o judiciário realmente rompa limites mínimos, etc. Pode ser que tudo aconteça de ruim aconteça. Mas até agora, o sistema de justiça brasileiro, com todas as mazelas que ele tem, são muitas, né? Dediquei minha vida a estudar e criticar essas mazelas, mas ele está dando um exemplo para o mundo de como é possível você defender a democracia dentro dos direitos humanos e no interior da própria democracia. É muito bom para a gente isso. Acho que Sim. tem mais do que comemorar do que eu criticar. É ridículo, é terraplanismo argumentativo chamar de ditadura o que tem no Brasil. Eu diria que até tem um lado imoral, profundamente imoral nisso, que é você fazer escárnio com quem viveu ditadura. Eu me lembro de Dermi Azevedo, por exemplo, jornalista como você, Sim. católico. Católico. Que Aliás, teve durante muito tempo, o grande jornalista de religião. Então. Que teve o filho de 1 ano e 10 meses torturado na frente dele e da mulher. Sim. Uma ditadura que torturou criança. Sim. Quer dizer, nós estamos falando de algo profundamente desumano, é o chorume da humanidade que teve por aqui, né? E que agora quis voltar e a gente conseguiu impedir, né? Aí eu vejo um jornalista gringo, não tem nenhuma experiência de Brasil, que fala verdades parciais sobre o seu próprio país, sem notar as mazelas que o seu próprio país tem. Militante de extrema-direita, que Militante deixou de ser dito aqui vem com aqui clareza. divulgar inverdades, falsas meias-verdades. Sabe-se lá com que propósito? E com propósito que me era parece... de esquerda, depois passou de ser direita. Isso, é um sujeito E você sabe que de Não sei esquerda se nunca não- foi. Ele se dizia militante ambiental, mas ele é aquele militante Cara de ser um ambiental. que diz elemento do sistema de inteligência. Não, o aquecimento não é tudo isso, vamos parar de exagero. Você é um sujeito estranho. Então, mas de qualquer forma, com meias-verdades, com o país dele cheio de mazelas, olha o que faz com aquele cara do Wikileaks, aí o Assange, estão matando o cara, pô. Quer dizer, querer falar daqui, né? Que nós estamos num baita esforço para manter uma democracia que é jovem, que é bebê, que tem 30 anos, e que nós passamos uma situação de 20 anos de ditadura com crianças sendo torturadas. Esse sujeito que não conhece nada disso vem aqui querer desfazer das nossas instituições que têm suas mazelas, mas que no país dele, que é ultra forte, 25% do PIB mundial, tem mazelas piores, né? Né? Aqui no Brasil, você conhece algum jornalista preso por não ter revelado a fonte para o Estado? Não existe isso aí. Lá tem, vários. Então, ou Isso seja, aqui é absolutamente impossível. então, Acabou. acabou. Quer dizer, nós temos nossos problemas. A Constituição proíbe de prender esse jornalista. Então, aí eles vêm falar em favor dessas falas de avatares, desse pessoal que não se apresenta com a própria identidade, isso. né? A Constituição garante, ela expressa, está garantido o direito à livre expressão, vedado o anonimato. Vedado. A nossa seja, Constituição veda o As redes anonimato. sociais precisam... Isso tem a ver com a antiguidade, com o período axial, quer dizer, a ideia de responsabilidade política. Eu participo da polis, mas eu me apresento à polis com a minha identidade. Identidade é um direito e é um dever. Para que eu tenha responsabilidade. Para que eu tenha responsabilidade Para que eu no que tenha eu falar, responsabilidade. a responsabilidade política com a comunidade que eu vivo. É corretíssima a nossa Constituição ter essa vedação. É isso. Né? Agora, e depois ele vai lá e copia esse trecho da Constituição querendo dizer que ela diz o que ela não diz. Então, e nem dialoga com ninguém. Desculpe, é um cara que não é um cara da área, não tem noção do que é o debate Não é constitucional, um a teoria do militante Estado. e infelizmente vem coisa aqui pior. e acaba ganhando Um espaço, né? Um No espaço, Senado um do certo país. destaque no Senado do país. No Senado do país, esse cara foi lá no Senado. Senado do Brasil. Esse cara foi no Senado do A situação Brasil. do Senado é triste no Diante Brasil. do seu Rogério Marinho. Que desastre a sua biografia, né, cara? Que vergonha que eu tenho por você, pelo seu avô. Diante de Rogério Marinho, diante do Magno Malta, diante do Flávio Bolsonaro, que quer pousar de civilizado, vai lá e diz das glórias do país dele, porque, segundo ele, os nazistas podem entrar num bairro judeu, que ele disse, de sobreviventes do Holocausto, fazer uma manifestação, e ele disse, que coisa interessante, olha só, na linha assim, que coisa admirável, né? Quando você lembrou a jornalistas presos por não revelar fonte. Então, muitos. Eu tenho a lista aqui, quando começou a falar, eu fui pesquisar, né, para lembrar, eu lembrava do fato, mas é muito, me impressionou, tem em média 1 por ano. Muita gente. Pelo menos 1 por ano, às vezes 2, 3, presos. E 18 meses, e nós temos que lembrar. Obstrução de justiça. E a acusação é obstrução. Contempt of court. Isso. Só para esclarecer o que o Pedro está dizendo.
Contempt of court é obstrução de justiça. Precisamente o fundamento da decisão do ministro Alexandre. E se poderia perguntar rapidamente, dizer assim, pode fazer um site lá defendendo o ISIS, o Estado Islâmico? Pode fazer um site defendendo a Al-Qaeda? Não, Claro que não, né? Não pode, né? Não, inclusive a questão de segurança nacional lá é um problema. Teve lei lá que autorizou tortura. Sim. A Patriot 1 e 2. A pessoa ser sequestrada pelo Estado sem comunicar seu Depois de advogado, 2 sem anos, comunicar a fala família, pro ficar advogado. 90 dias presa. Mas... Tem problemas graves desde os Estados Unidos hoje atravessam uma crise no campo dos direitos. Isso não sou eu que falo, é a própria comunidade acadêmica norte-americana na área jurídica. E esse caso dos jornalistas eu estou trazendo aqui porque são muitos, não são poucos. E 18 meses de cadeia, no Brasil, o sujeito só pegaria se tomasse mais de 10 anos de cadeia. Claro. Quer dizer, então, depois ele tem a... Claro, o cara fica preso 18 meses, é sim. muito tempo. É muito tempo. Entendeu? Então, e teve situações que não é só de segurança nacional, não. É o sujeito ter o carro quebrado de polícia numa manifestação, ele se negar a entregar o filme que ele fez das pessoas quebrando. Foi preso 18 meses. Quer dizer, então não é tão simples assim, não é essa coisa simplista de olha como é legal, lá tem democracia, aqui não, aqui é uma ditadura. Se aqui é uma ditadura, lá é pior. Aqui nós não autorizamos tortura em lei. Isso. Entendeu? Aliás, não há possibilidade disso acontecer. Não há possibilidade disso acontecer. Aqui é crime. Não há possibilidade, aqui é crime. Então, eu acho que esse tipo de situação, eu diria que para o público nosso, mais do que nunca, é necessário valorizar a Constituição e as ideias constitucionalistas, as ideias de que os direitos têm que estar acima do poder político. Que não é verdade essa ideia que eles andam divulgando de que a maioria... a suposta maioria é quem deve comandar a interpretação da Constituição. Isso é nazismo, isso não tem outra forma de dizer. É a ideia de que o Führer tem que ser o guardião da Constituição. Isso. Houve um clássico debate entre Kelsen e Carl Schmitt sobre isso. Aliás, na tradução em português, é o ministro Gilmar Mendes que faz a apresentação desse trabalho. Né? E onde... Schmitt, o pensador do Estado nazista, defendia que era a maioria, né, essa ideia de Constituição como um poder constituinte permanente, né, e, portanto, o Führer, o líder do Estado, é quem deveria ser o intérprete da Constituição, e Kelsen defendendo que não, era Corte Constitucional. Né? E essa velha discussão posta novamente. Você tem esse filo-nazismo brasileiro, né, defendendo a ideia de que a maioria deve comandar a interpretação constitucional, que o presidente da República, quando eles elegem, deve comandar a interpretação constitucional, e a gente defendendo que o Supremo é o guardião da Constituição, é quem deve interpretar por último, e defendendo mais do que tudo a ideia de Constituição, a ideia material de Constituição. Não é só a ideia formal, a ideia material. Os direitos, uma visão humanista, não uma visão neutra, uma visão absolutamente comprometida com a democracia constitucional, com uma visão humanista, é o que a nossa Constituição determina e é a forma mais civilizada que o Estado encontrou de se organizar. Por isso que tem que ser defendida com unhas e dentes quando ela é atacada. E sempre vai ser. Períodos pior, períodos melhor, mas sempre vai ser atacada. Se a gente tem o direito a ter direitos, a isso corresponde o dever de defender esses direitos que foram construídos pelos nossos antepassados com dor, humilhação, sofrimento, pelo sangue nas calçadas deles. A gente defender esses direitos para entregar para quem vai nascer. É esse que é o verdadeiro dever e direito de cidadania que cada um de nós tem. Nesse momento, esse chorume social, né, esse pior que a nossa sociedade produziu, está atacando esse tesouro que a humanidade construiu, que querem roubar da gente agora. Nós não vamos deixar. Porra, a gente não gosta dele à toa, né? O cara é bom demais. O cara é uma pena fina, um belíssimo escritor, um belíssimo jurista, um belíssimo orador. Imagina que é isso. E é nosso amigo. E é nosso amigo, que é uma maravilha. Pedro, a gente vai ter que terminar a gravação, pelo menos. A gravação vai ter sequência. Você tem sobrou um pouco de otimismo, os dias estão difíceis. Fala aí. E já a guisa terminando o nosso papo. Eu sempre, talvez pela formação intelectual, sempre tive um lado muito pessimista, né? Mas eu acredito muito numa esperança do humano, sabe? Eu acho que a gente vai superar os problemas que a gente tem. Quando você olha a história no largo tempo, você vê ela de uma forma otimista. O pessimismo é quando é no curto tempo. Você pensar que senhores feudais, nobres do Renascimento, viviam condições de higiene,
de salubridade, expectativa de vida muito pior que o operário hoje em dia. Quer dizer, então, a humanidade, quando você olha no longo prazo, ela dá para ser otimista. No curto tempo é que a gente vê situações mais pessimistas. Eu tenho certeza que nós estamos num período de termidor. Isso vai passar. Nós vamos voltar para a trilha humanista. Só um parênteses, o termidor, o período termidoriano da Revolução Francesa foi o período do recrudescimento reacionário. Fizeram umas porra louquice ali também. Não? Fizeram. Fizeram umas porra louquice no período jacobino. O período termidoriano foi o período da restauração conservadora. E é por isso que o Pedro está falando dessa restauração conservadora. Desculpa. Então, eu acho que esse período de termidor que a gente passa vai passar, né? E eu vou dizer, quem quer que os seus netos tenham orgulho de si, está do nosso lado. Porque nós estamos do lado certo da história. Nós estamos defendendo uma visão humanista, nós estamos defendendo os direitos e a democracia. Não há coisa melhor para defender no transcurso da nossa vida, não há causa mais legítima. Que orgulho que eu tenho de ser amigo dele. Olha aqui, ó. Você gostou dessa conversa? Então dá like aí, se inscreva lá. Ah, essa conversa tem em todo lugar. Mentira. Só aqui. Essa conversa tem aqui. Obrigado. Valeu.